Não é apenas o Andréas. O Andréas é uma possibilidade, é um nome. E como ele é um jogador que já passou pelo Flamengo, que gosta do Flamengo, que a torcida conhece, e é um meia, ele se encaixa exatamente no perfil que a diretoria do Flamengo está procurando um outro meia. Ele se despediu do Flamengo ajudando o Flamengo. Ele fez um gol contra o Tolima, lá na Colômbia, um gol que ajudou o Flamengo a se classificar e a seguir na Libertadores da América, que acabaria sendo campeão. Andréas Pereira é um nome, é uma possibilidade, mas tem esse detalhe que eu falei aqui para vocês. O contrato dele vai até o meio de 2026, e para tirar ele de lá, o Palmeiras chegou a oferecer esse valor aí. Flamengo se movimenta no mercado da bola e vê Andréas Pereira como um substituto ideal para Arrascaeta. Fala, nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Fala João Guilherme, link na descrição. O jornalista fez uma análise perfeita acerca dessa sondagem que o Flamengo fez por Andréas Pereira. Com 27 anos, o atleta que defende as cores do Fulham da Inglaterra seria um nome ideal para ajudar Arrascaeta na criação de jogadas no Flamengo. Vocês concordam? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Vamos acompanhar esse recorte e na sequência a gente faz a nossa análise. Sem mais, vamos para o conteúdo agora. Detalhe é o seguinte, Arrascaeta, grande jogador, um dos maiores da história do Flamengo, mas tem sido comum nos últimos anos Arrascaeta estar machucado. Ele tem sofrido com muitas lesões e isso aí tem causado problemas. Arrascaeta é um jogador de 30 anos, né? Recentemente completou 30 anos, mas ele já vem apresentando um desgaste físico e uma fragilidade muito grande. E é claro que o departamento de futebol do Flamengo, principalmente o Boto e o Felipe Luiz, já observaram que num calendário puxado, minha gente, o Flamengo, se for longe em todas as competições que ele irá disputar, o Flamengo ele pode bater ali 85, quase 90 jogos no ano. E não dá para ter só um meia, no caso o Arrascaeta, e um jogador que tem apresentado uma sequência de lesões. Ele fica muitos jogos fora, volta, joga, fica fora, não jogará sábado contra o Internacional. É dúvida para o jogo contra o Deportivo Táchira na outra quinta-feira, a estreia da Libertadores da América. Então o Flamengo está de olho no mercado. E hoje surge a informação de que Andréas Pereira, lembra dele, né? Pois é, torcida do Flamengo lembra do Andréas, que passou pelo Flamengo. Infelizmente ele ficou marcado por um lance naquela final da Libertadores contra o Palmeiras, ele errou, escorregou e o Davidson fez o gol do Palmeiras, mas é um jogador que nós podemos dizer que, claro, tirando esse lance histórico, ele teve uma boa passagem pelo Flamengo, ele é bom jogador, e eu diria até que ele jogou na posição errada, porque ele é meia, ele joga mais avançado, só que naquela época o Flamengo tinha Everton Ribeiro e Arrascaeta, dois jogadores intocáveis. E aí ele falou, vou ter que voltar um pouquinho e vou ter que virar volante, né? Deu no que deu. Ele estava lá atrás e tal. E, inclusive, ele jogou muito bem aquela partida contra o Palmeiras. Talvez tenha sido o melhor em campo. Mas acabou cometendo aquela falha. Ou seja, ele é uma opção para o Flamengo. É um jogador que sempre declarou uma paixão pelo clube, é torcedor do Flamengo. O Palmeiras tentou a contratação dele agora, de tudo quando foi jeito, hein? Olha aqui. Tem várias notícias aqui dizendo que o Flamengo estuda a contratação do Andréas Pereira. É uma possibilidade, tá, gente?
Não é apenas o Andreas. O Andreas é uma possibilidade, é um nome. E como ele é um jogador que já passou pelo Flamengo, que gosta do Flamengo, que a torcida conhece e é um meia, ele se encaixa exatamente no perfil que a diretoria do Flamengo está procurando um outro meia. Ele é um jogador de 29 anos, né? Nasceu na Bélgica, o pai dele brasileiro, estava jogando na Bélgica, né? O belga Andreas Pereira, que hoje tem um valor de mercado de 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. O Fulham, equipe dele, o valor de mercado é de 20 milhões de euros e ele tem contrato até 30 de junho de 2026, ou seja, ele tem mais um ano de contrato. Se o Flamengo quiser trazê-lo agora, no meio do ano, vai ter que gastar um dinheiro. E 20 milhões de euros é o valor de mercado dele, segundo o Transfer Market, né? Esse é o valor de mercado atual. Ele jogou no Flamengo, ele era do Manchester United, né? O Flamengo tentou primeiro adquiri-lo, mas depois houve uma pressão muito grande por causa do erro na Libertadores e o Flamengo não fez isso. E aí ele foi negociado pelo Manchester United com o Fulham por 9 milhões e meio de euros. E ele vem jogando muito bem. Ele tem sido um dos principais meias da Premier League nesses últimos anos. Ele chegou lá na metade de 2022 e tem jogado muito bem, se valorizou, vale 20 milhões de euros. Eu me lembro que ele se despediu do Flamengo ajudando o Flamengo. Ele fez um gol contra o Tolima, lá na Colômbia, um gol que ajudou o Flamengo a se classificar e a seguir na Libertadores da América, que acabaria sendo campeão. Andreas Pereira é um nome, é uma possibilidade, mas tem esse detalhe que eu falei aqui para vocês. O contrato dele vai até o meio de 2026 e para tirar ele de lá, o Palmeiras chegou a oferecer esse valor aí, de 20 milhões de euros. Mas não deu negócio. Então, é uma pedida alta por um jogador já de quase 30 anos, que tem muita qualidade técnica. E aí a opinião da galera? Andreas Pereira, um dos melhores meias hoje em dia. Ele realmente é um cara que vem se destacando na principal liga do mundo, que é a Premier League, e jogando numa equipe pequena lá, né? Tem isso. Tomara que o Flamengo contrate o Andreas, Jefferson Flá. Já passou da hora do Andreas voltar ao Flamengo, joga muita bola e ajudará o Flamengo na conquista de muitos títulos. Eu acho que ele, como meia, ele é uma reposição excepcional para o Arrascaeta. E ele é um cara que não tem o histórico de lesões do Arrascaeta. Ele não se machuca tanto quanto o Arrascaeta. Rapaz, o Boemia está dizendo aqui que o Palmeiras ofereceu 29 milhões de euros e não teve conversa. E eu, sinceramente, eu acho também que ele não estava muito afim de vir para o Palmeiras. Não. No caso do Flamengo, acho que seria diferente. Ele teria uma vontade maior de jogar, né? Marco Moraes, Garro ou Andreas Pereira? Olha, são dois excelentes jogadores, né? Bela pergunta. Um joga aqui no futebol brasileiro, argentino. O outro jogou aqui bem. Na Europa vem vivendo um bom momento. Eu acho que o Andreas Pereira é um jogador de um nível superior ao Garro. Mas o Garro é muito bom jogador. É muito bom jogador. O Flá Sincero não gostou, não. O Garro é bom jogador, rapaz. O Garro, inclusive, ele lembra muito o Arrascaeta, assim. Eu acho que seria um meia, uma reposição para o Arrascaeta excelente. Mas eu acho que o Andreas é superior, não tenha dúvida. Andreas, muito melhor, sem dúvida. É um nível acima do Garro.
não há dúvida. É um outro nível de jogador, né? Mas o Garro é bom jogador, eu acho. O Pedro está quase voltando. O Pedro é uma outra coisa, né? Pedro é centroavante, é homem de área. Estamos falando de um meia, o cara que vai dar o passe para o Pedro fazer o gol. Esse cara é o Arrascaeta, mas ele tem muitas vezes ficado de fora. O Jorginho pode vir, pode dar uma reconfigurada no meio-campo do Flamengo. Você adianta um pouco o De La Cruz, que é outro jogador que também tem muitos problemas. O Flamengo realmente precisa de um meia como alternativa ao Arrascaeta, e eu acho que o Andréas é um grande nome. Andrés vai vir e vai nos dar o Mundial de Clubes. João, anota aí, rapaz. Porra, aí ele apaga tudo aquilo lá que aconteceu em 2021 em Montevidéu. Já pensou, ele faz o gol do título mundial? É uma profecia isso? Nada como um dia após o outro. A vida dá muitas voltas, hein? Pode ser uma narração, caso aconteça. Alex Silva, Garro estava bem barato na época, 4 milhões de euros. Agora, deixa eu ver aqui quanto é que está valendo o Garro, hein, Alex Silva? Deixa eu ver aqui. Garro. Agora está custando mais. Ele é bom, hein? Ele é bom jogador. Vai entrar em campo daqui a pouco, né? Final do Campeonato Paulista. Aliás, já está rolando a bola, né? Eu vou até encerrar a live aqui já para a gente ver esse jogo aí, ver lá quem vai ganhar o Campeonato Paulista. Oh, meu... O Garro era jogador do Instituto de Córdoba, uma equipe pequena lá, né? Na Argentina. Olha aqui, vamos ver quanto é que ele está valendo agora. 14 milhões de euros. Subiu, hein? 4 milhões de euros para 14 milhões de euros. O que ele está fazendo? Ele tem 27 anos já. Esse é um detalhe, hein? É melhor pagar 20 no Andréas do que 14 no Garro. Vocês não acham, não? Andréas tem 29, o Garro tem 27. Pensei que o Garro era mais novo. O Andréas é melhor do que o Garro, mas o Garro é bom. Então é isso aí, nação. Já chega, se inscreva, ativa as notificações e, é claro, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Link do canal Fala João Guilherme na descrição como forma de créditos. Vamos aqui dar nossa opinião acerca dessa sondagem, dessa possibilidade que o Flamengo vê no mercado da bola em ter Andréas Pereira como substituto ideal para Arrascaeta, né? O uruguaio que sofre lesões constantemente e o Flamengo se vê de mãos atadas por não ter um substituto à altura no elenco. Jorginho está bem encaminhado, mas não é esse jogador também de armação. Então o Flamengo pode ser que consiga repatriar o jogador antes mesmo do Super Mundial de Clubes. Lembramos que Andréas Pereira recusou uma proposta muito boa do Palmeiras, só que Flamengo é Flamengo, né? Ele, quando saiu do clube, afirmou que pretendia voltar para ajudar o nosso Mengão, e aquele erro na Libertadores da América de 2021 diante do Palmeiras deixou ele um pouco cabisbaixo, e com certeza, se tiver essa possibilidade de retornar à equipe e assim ele se redimir com todos os torcedores, ele vai voltar. O Flamengo, que tem encaminhado a contratação de Jorginho, vê com bons olhos também a contratação de Andréas Pereira, jogador que tem 27 anos, hoje defende as cores do Fulham da Inglaterra, é um atleta muito valorizado no mercado inglês e vamos ver se ele tem um desejo de voltar à equipe do nosso Mengão. Todos nós sabemos que quando o jogador participa diretamente de uma negociação, facilita bastante para que tenha êxito no final do negócio. E se por acaso Andréas Pereira demonstrar que tem o interesse de voltar ao Flamengo, com certeza o nosso Mengão fará uma proposta para o jogador, para o Fulham da Inglaterra, e o atleta tem grandes chances aí de retornar ao nosso Mengão. E como o João Guilherme falou, né, Arrascaeta é um jogador que tem muitas lesões, né? Desde 2022 ele vem sofrendo com a questão física. E o Flamengo se viu na necessidade de ter um jogador à altura no banco de reservas, ou até mesmo um jogador que possa brigar diretamente com a Arrascaeta por uma posição no meio de campo, né? Esse ano teremos vários campeonatos, dentre eles o Super Mundial de Clubes, e o elenco do Flamengo está sendo montado justamente para isso, para entrar em todas as competições e brigar para ser campeão.
E esse movimento aí no mercado da bola nada mais é do que o Flamengo tentando deixar o seu elenco ainda mais qualificado. Arrascaeta, que será desfalque confirmado na estreia do Brasileiro, e também é dúvida na estreia do Flamengo na Libertadores da América. Portanto, o ano mal começou e o Flamengo não terá o seu principal jogador nesses primeiros jogos. É algo para se preocupar e é algo sim para que o Flamengo vá em busca de um novo atleta para essa posição. E vê com bons olhos a contratação de Andreas Pereira, jogador de 27 anos que hoje é destaque no futebol inglês. Na sua opinião, Andreas Pereira é um bom nome para substituir a Arrascaeta quando o uruguaio não estiver? Chega, participa e fala um pouco aí nos comentários o que você acha. O link do canal Fala João Guilherme na descrição como forma de créditos.